vocês, mais um show de aula, professor Andréas Tenório, Cavalcante. Fala, galera, Santíssimo Senhor, dá-lhe terceirão. Gente, invadi aqui essa praia para falar para vocês um pouco sobre essas teorias, né? Essas ideias racistas que levam a gente a ver a humanidade dividida entre aqueles que são mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Bom, vamos falar um pouco sobre o darwinismo social. E o darwinismo social nada mais é do que pegar uma teoria de Charles Darwin, que foi usado no campo das ciências, e levá-la para as ciências sociais. Que ciências sociais são essas? São aquelas que estão em expansão no século XIX, tá? Principalmente a antropologia e a sociologia. Qual era a ideia básica do darwinismo social? De que da mesma maneira que os organismos podem se desenvolver e eles podem, por um processo de seleção, alcançar a sua sobrevivência em relação aos outros, as civilizações, os continentes, né, as pessoas poderiam também passar por esse processo. E, infelizmente, criou-se aquela ideia de raças superiores e outras inferiores. Bom, nós esperamos que depois, né, de toda essa explanação, não nos reste nada de visão racista, de eugenia, de imperialismo, de ideias nazistas e fascistas, que são justamente essas defendidas pelo darwinismo social. Bom, gente, e para continuar, né, nessa praia aí da filosofia e da sociologia, vamos passar para a nossa questão sobre Nicolau Maquiavel. Se liga aí, gente. Quem foi Nicolau Maquiavel? Foi um renascentista, tá? Um filósofo florentino, por ter nascido, né, em Florença. Se liga que de vez em quando a gente tem nas questões aí falando o florentino, tá? É Nicolau Maquiavel. Então, quem é este Nicolau Maquiavel? É aquele que vai inaugurar o realismo político. Vamos entender um pouquinho. O texto fala sobre esse realismo e fala que as ações do homem, em certa parte, são comandadas pelo acaso, mas tem uma boa parcela também, responsabilidade sua. Então, o Príncipe, que é um livro, uma obra-prima de Maquiavel, praticamente um manual de estratégias de como que o governante deveria fazer para chegar ao poder, se manter no poder, relata exatamente quais as habilidades que o príncipe precisa ter. Então, veja só, o enunciado divide. Uma parte é a sorte, a outra é com o príncipe. Ele vai ter que possuir habilidades para lidar com a sorte, que às vezes pode ser ruim, tá? Então, a obra O Príncipe de Maquiavel é um manual de estratégias para que o governante chegue e mantenha-se no poder, beleza? Pessoal, nesse realismo político de Maquiavel, né, que foi citado, nós podemos perceber que a ética, a religiosidade, ela não é mais a base que os governantes devem se assentar para desenvolver suas teorias, tá? Para desenvolver também a sua prática política. Qual é a ideia agora? Maquiavel diz: o príncipe, ele precisa ter estratégia, ele precisa ser violento se for necessário e aparentar de vez em quando ter algumas virtudes. Por isso que a gente vê aquela ideia de fulano de tal é maquiavélico. Ele é estrategista. Ele sabe quando deve ser bom ou parecer bom. Então, Maquiavel se distancia da ética e da religião e aproxima o ser humano mais da sua racionalidade, característica do Renascimento. Qual é a alternativa que nós percebemos essa base racional? Veja só, o enunciado diz: em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. Qual é a associação aí? Letra C, pessoal. Afirmar a confiança na razão autônoma, tá ok? Como fundamento da ação do homem. As outras, vamos eliminar, né? A letra A fala aí sobre valorizar a interferência divina.
nós vimos que isso aí ficou lá na Idade Média, tá? Letra B, rejeitar a intervenção do acaso, de forma alguma. Ele fala, o acaso está aí, a sorte está aí. Só que você vai ter que ter habilidades para lidar com o acaso. Letra D dizia romper com a tradição que valorizava o passado, de forma alguma, gente. Renascimento, você vai resgatar o passado. Letra E, redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão, de jeito nenhum. A fé estava literalmente de lado. Então, confirmando, letra C. E aluno Santíssimo Senhor, tem que se ligar nisso aí, gente. Maquiavel é um assunto bem recorrente, tá bom? Vamos lá, galerinha. Olha, essa questão aí fala sobre Pierre Bourdieu, tá ok? Pierre Bourdieu, um sociólogo que fala sobre a dominação. Dominação no nível simbólico. E o que seria, gente, essa dominação simbólica? É aquela que não vai deixar necessariamente marcas no corpo. É aquela violência que vai atuar mais no nível, tá? Da questão da consciência de quem é dominado. Então, no texto estamos vendo a questão de padrões, tá ok? E fala-se também sobre a dominação masculina, um tema bastante atual. No texto, né, do enunciado diz o seguinte: o texto acima diz respeito a um conceito criado por Pierre Bourdieu para tentar compreender as formas de dominação em nossa sociedade. Veja bem, quando se fala de dominação, nós temos vários autores na sociologia que acabam colocando a dominação mais ligada ou à questão econômica, como foi Karl Marx, tá? Nós temos o Michel Foucault, que é também um grande filósofo, que fala sobre a dominação em todas as áreas. Michel Foucault, gente, se liga aí, Michel Foucault era o autor que entendia de tudo um pouco. Dominação em relação ao saber, ao corpo, também as questões econômicas, tá? Nós temos Max Weber, que fala sobre a ética protestante e a relação com o capitalismo. Fala-se da questão econômica. E nós temos também o Émile Durkheim, tá ok? Um grande clássico, que fala também sobre o fato social. Se liga, viu? Fato social. Vamos relembrar um pouquinho. Aluno Santíssimo Senhor precisa lembrar dessa dica. Fato social são as regras que estão em nossa sociedade que promovem coerção, tá? Que provocam na gente a necessidade de cumprir as regras. Ele fala que o fato social é coercitivo, porque exerce essa pressão no indivíduo. Ele é exterior ao indivíduo, porque não foi criado por ele. E ele é geral, tá ok? Bom, vimos aí um breve histórico, né, do que seria a dominação. Vamos voltar lá para o enunciado. Aí nós temos o seguinte: quando Bourdieu fala sobre esquemas inconscientes de percepção e apreciação, ele está fazendo referência à teoria de qual autor clássico da sociologia? Veja, essa dominação que acontece, gente, no nível do inconsciente, se assemelha a qual dos autores que a gente acabou de ver de maneira breve? Se liga, galera, Émile Durkheim e o fato social. Veja que o fato social exerce uma pressão também no nosso comportamento, na nossa forma de pensar. Então, é essa a aproximação, letra A, a aproximação da dominação entre Pierre Bourdieu e o Émile Durkheim. Letra A, marca aí. Galerinha, grande beijo, tamo junto e dá-lhe terceirão.